esse feeling aí e saber quando utilizar e quando não utilizar. Ah, como eu vou saber? Cara, principalmente o histórico do cliente. Você olhou ali, tá cheio de carocinho, cheio de, que é o caso do nosso cliente, ele é cheio de pequenos furiculite, né? Alguns cabelinhos ali um pouco inflamados. Se você passar ali, é certeza que vai dar problema, beleza? Então, fazendo esse processo, a gente está ali trabalhando ali uma zero alta e zero. E eu sempre vou trabalhando para ter mais dinamismo. Então, eu faço uma parte, eu já trabalho a segunda máquina. Se eu vou utilizar, não vou trocar pente, no caso aí da zero alta e da zero, eu não estou trocando pente, eu só estou regulando a máquina. Então, eu já vou trocando já, passo a zero alta, depois já venho com a minha zero intermediária. Então, você vai trabalhando essas máquinas de acordo com o que você está vendo que precisa, beleza? Eu terminei a parte de baixo, agora o que fazer? Eu venho com o pente 1,5. Esse pente 1,5 é que realmente ele vai começar a trazer o degradê, ou seja, aquele efeito de um degradê. Por enquanto a gente estabeleceu só a área clara, agora a gente está estabelecendo a área cinza, para depois com a tesoura fazemos ali a conexão na área escura. Então esse degradê 3 tons, né? Tons, né? Cara, é muito relativo da proposta que você quer. Se o seu cliente gosta de um corte muito sombreado, esse degradê ele já vai ter mais dificuldade de aparecer. Se o seu cliente gosta de um corte mais espalhado, aí sim você consegue fazer esses 3 tons aí, beleza? Show? Então eu trabalho ali a uma máquina 1,5, venho com a minha máquina 1. A minha máquina 1 eu trabalho ela na alavanca, né, ali uma 1 alta e 1 baixa. Fico ali trabalhando. À medida que vai tendo necessidade, eu vou trabalhando essa máquina 1 alta e 1 baixa, beleza? É muito importante essa hora agora. O cabelo dele é bem complicado de disfarçar. Ele tem muito que a gente chama de espaçamento, né? Ou seja, onde locais aonde se ajunta um monte de fio de cabelo bem próximo e do lado fica um espaço sem fio, né? Esse processo ele é causado de forma natural de acordo com o couro cabeludo do cliente, né? E aí vai ter uma variação de acordo com a oleosidade, uma série de coisas que pode levar a esse processo. Então, o que acontece? Num degradê assim, é muito importante você utilizar a máquina desta forma que eu estou fazendo para polir o cantinho da máquina, o tempo todo só com o cantinho da máquina, tirando ali os pontinhos escuros. Será suficiente? Se você quiser algo realmente muito bem na régua, como é a proposta desse corte, vocês vão ver como vai ficar esse corte no final. Se você quiser isso, você vai ter que vir depois com a tesoura dentada, com a tesoura de fio, depois tesoura dentada, fazendo o polimento desse degradê, para ele ficar realmente régua mesmo, beleza? Estou ali com a minha máquina 05, ela vai fazendo o que? Os últimos detalhes, os últimos acabamentos, minha máquina meio, né? Quando eu falo máquina, gente, volto a dizer, é número do pente, certo? Máquina meio é a mesma coisa que pente meio, beleza? Show? Cara, tu tá nesse vídeo, gosta do conteúdo, não é inscrito? Cara, se inscreve aí. Para que se inscrever? Para não perder mais conteúdo. É muito conteúdo que tem sido postado nesse canal. Eu comecei há pouco tempo e já temos já aí beirando 80 vídeos. São 80 aulas que estão aí disponíveis gratuitamente. Então se você não se inscrever, você vai perder, né, esse conteúdo sendo postado aí diariamente aí nesse vídeo. Então, beleza? Show?
E você que não me segue no Instagram e quer me seguir ali para ver, para acompanhar ali o nosso dia a dia, né, as dicas que a gente posta lá, os conteúdos que a gente coloca no Instagram. O meu Instagram é adailton_brito_barbeiro. Adailton Brito Barbeiro, né, entre os underline, beleza? Show de bola. Então eu fiz um lado, eu não filmei do outro para não ficar maçante o vídeo. Então já ali finalizando ali aqueles últimos detalhes do outro lado, né, para dar aqueles últimos acabamentos. E agora a gente vai trabalhar a nossa máquina de acabamento ali naquela região, beleza? A região de baixo ali, para deixar esse cabelo bem certinho. Então a gente pode ver aí que o cabelo já está ficando legal. O degradê ficou bem espalhadinho, bem bacana, beleza? Já deixou o likezão aí? Deixa o likezão aí para nós aí, meu parceiro. Show! Agora estamos ali fazendo ali aquela parte com a maquininha de acabamento, né? Qual é o objetivo aí? Se você vem num degradê, ou seja, com a máquina 2, 1,5, 1 alta, 1 baixa, 0 alta, 0 baixa, depois tem que continuar esse processo com a nossa máquina de acabamento, com a Gillette e com a Shave. Porém, nesse corte, como eu já disse, não vai a Shave. Mas esse é o degradê verdadeiro, ou seja, você está indo do mais alto topo ali, que é cortar na tesoura, até o mais baixo, lá embaixo, beleza? Vamos agora finalizando essa parte, fazendo ali a raspagem, ali o navalhado. E essa parte é muito interessante, que eu vejo alguns aprendizes, eles levantam muito a navalha e acabam marcando, né, deixando ali uma marca da navalha. Um dos segredinhos ali, um dos macetinhos para fazer isso é o que? Deita bem a navalha. Deita bem a navalha rente aonde ali você vai começar, um pouquinho antes ali, um milímetro antes da onde tem cabelo ali que você vai raspar, você já deita e vem com ela bem deitadinha. Tipo, à medida que você ultrapassou a linha ali, da onde você estava, que você está raspando, aí sim você pode levantar um pouco mais a navalha para você fazer a limpeza. Show? Um dos segredinhos desse corte é você deixar essas arestas bem ali, visível, né? Bem bacana, bem marcada, para você fazer essa divisão. Então é importante você fazer o pente corrido da forma que eu mostrei aí. Você vai pegar o pente e vai elevar de forma reta para o teto. Então você não afunda esse pente de jeito nenhum, senão você estraga toda essa parte aí. Então, quer preservar a aresta e fazer pente corrido ao mesmo tempo nela? Aponta para cima o pente e faz. Só tira mesmo aquele degrau ali que está atrapalhando ali. Então, um pente corrido por elevação, padrãozinho, sem afundar muito a tesoura. Beleza? Se houver dúvida, ou seja, você está inseguro, você pode fazer a segunda parte como eu estou fazendo aí. Trabalhando ali com a tesoura dentada, essa segunda parte. Dá para fazer toda na dentada? Não aconselho. O certo é você fazer, né, tirar o degrau com a tesoura de fio, laser, de preferência, e depois você vir com a sua tesoura dentada, beleza? E a tesoura dentada, ela tem uma vantagem ali, que você vai conseguir polir aquela junção do degradê ali. Como eu te disse, esse cabelo tem alguns espaçamentos, então é muito importante você pegar essa visão de você, quando você estiver fazendo um cabelo assim, que tem muita dificuldade de você fazer o degradê, você trabalhar ali com um pentezinho ali na junção, fazendo esse polimento ali com a tesoura dentada. Fica realmente muito bom. É muito melhor do que você ficar ali tentando tirar com a máquina e correndo o risco de subir e afundar um pouco mais nessa região e estragar tudo que você fez, beleza?
Agora do outro lado, mesma coisa, né? Pente corridozinho por elevação. Observa ali que eu tento movimentar o máximo possível o dedão e menos possível a minha mão. Isso vai dar uma precisão no seu corte melhor, né? Eu trabalho há 24 anos de profissão e não fui ensinado dessa forma, né? Mas indiretamente acabei sendo direcionado para esse módulo de utilizar a tesoura. Por quê? Porque realmente faz a diferença ali na hora que você está fazendo o pente corrido. Fica realmente bem legal porque você movimenta só um lado da tesoura. O outro lado ele fica praticamente parado. E isso dá uma precisão ali, principalmente na linha ali de corte. Então, se você ainda não utiliza a tesoura assim, fica a dica, beleza? Mas, e tudo na vida tem um mas. Não importa como você utiliza a tesoura, se você consegue fazer um corte bem feito. O problema é que quando a gente vai ensinar, tem toda uma cobrança em torno da gente, né? De postura, uma série de coisas. Eu mesmo não sou o mestre da postura, eu tenho muita dificuldade em alguns movimentos e eu não esquento a cabeça, mas eu procuro melhorar. Mas eu não vou também ficar sofrendo com isso, beleza? Ninguém é perfeito. O topo agora a gente vai cortar de uma forma ali bem padrãozinho. Eu fiz uma divisão bem rápida, sem muito luxo, né, para potencializar. A gente deixou ali o topete o máximo que a gente conseguiu. A gente não vai tirar muito nesse corte, a gente está tirando só um pouco do ápice, fazendo uma correção nesse corte. Esse corte foi feito e ele teve alguns problemas nele, então a gente vai fazer uma correção nele, que é o que? Esse lado esquerdo meu, né? O meu esquerdo aí do barbeiro aí, o lado esquerdo, ele ficou bem mais alto do que o lado direito. Então eu estou fazendo essa correção para a gente ter ali um corte mais correto, beleza? E também na franja dele ficou realmente um problema que todos os barbeiros podem e devem evitar. Na hora de fazer a conexão, o barbeiro que cortou esse cabelo, ele acabou comendo um pouco dessa franja, né? Então é muito importante você tomar esses cuidados, beleza? De forma bem reta, desse lado do side part, você não conecta. Essa parte você vai cortar bem ali no ângulo reto, bem certinho, mas você não vai conectar. Essa é uma parte que vai ficar desconectada mesmo. Então você tem uma parte ali das arestas baixa, na altura ali de uma máquina 4 ali no máximo, e tem o topo uma altura bem maior. Então tem essa divisão. É um corte para quem gosta de pentear o cabelo, né? Ah, Dailton, quando que eu indico um corte desse? Qual perfil, né? Cara, se o seu cliente estiver procurando um corte diferente e você vê que ele é um cara que mantém o cabelo alinhado corretamente, ok, você pode indicar esse corte aí, mostrar para ele as vantagens e as desvantagens. Quando o cliente ele não é aquele cara que gosta de pentear o cabelo, ele gosta de deixar despojado, bagunçadão e tal, esse corte acaba se tornando um complicador. Por quê? Porque esse cabelo acaba indo para o outro lado em algum momento e fica realmente uma bagunça, beleza? Então, muito cuidado na hora de indicar. Você pode observar aí que eu não tirei nada aí, ó, desse lado. Por que eu não tirei nada? Porque, como eu te disse, ele foi cortado ali, ó, na região da franja. Ele foi cortado ali, muito naquele lado ali, beleza? Então a gente só tirou do outro lado, alinhou, enquadrou o corte. E é assim que funciona, gente. Por que eu descobri isso aí? Porque eu penteei o meu cabelo antes. Pega essa visão aí. Eu penteei o cabelo antes e aí eu percebi que tinha um probleminha ali na franja. Então o que eu fiz agora? Quando eu fui fazer o corte de cabelo, eu só mesmo alinhei ali,
fazendo a correção, né? O corte, teoricamente, ele foi, olha lá, ó, faltou essa parte da franja, tá vendo? Ó, esse cantinho ali perto das arestas ali, ó, ficou curto. Ah, atrapalhou o corte? De uma certa forma, sim e não, né? Atrapalhou por quê? Porque essa parte aí tinha tudo para ficar mais volumosa, mais bacana. Mas mesmo assim, como vocês vão ver mais adiante, a gente ficou com um resultado bem satisfatório mesmo, podendo ainda melhorar, com certeza. Então esse é um dos problemas, por exemplo, do barbearia do dia a dia. Nem sempre você vai ter um modelo que tem um corte todo alinhado, todo cortado correto, para você fazer e aplicar todas as técnicas, entendeu? Então fica essa lição aí, beleza? Então eu já sequei esse cabelo aí, eu vou secar esse cabelo, eu não mostrei essa parte final, ia ficar grande demais o vídeo, mas esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, tenha finalizado, bem acabadinho. E ficou faltando essa parte, eu não filmei essa parte que a gente precisava acelerar ele. Então se você gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, cara, se inscreve nesse canal aí, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa nesse canal, né? Você vai poder fazer corte desse nível aí, ó. É um corte bem correto, alinhado, de forma realmente bem satisfatória mesmo, beleza? Show!